Amigos queridos, companheiros de jornada, que a bondade excelsa de Jesus nos envolva, alimentando-nos com o carinho, com a vibração que cada um nessa manhã pode direcionar a esse grupo querido que se estende, que multiplica, mas que seja sempre no coração de todos uma bênção que há de sustentar e há de equilibrar, há de amparar todos aqueles que compartilham conosco desses momentos sublimes do Evangelho. Encerrando já o nosso capítulo 12, vamos ler hoje o duelo. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida uma viagem que o há de conduzir a determinado ponto, pouco caso faz das asperezas da jornada e não deixa que seus passos se desviem do caminho reto. Com o olhar constantemente dirigido para o termo a alcançar, nada lhe importa que as urzes e os espinhos ameacem produzir-lhe arranhaduras. Umas e outros lhe roçam a epiderme sem o ferirem, nem impedirem de prosseguir na caminhada. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provações da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. E se não fosseis como sois iludidos pelos vossos prejuízos, tal coisa seria ridícula e uma suprema loucura aos olhos dos homens. Há crime no homicídio em duelo. A vossa própria legislação reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. É um crime aos olhos de Deus, que vos traçou a linha de conduta que tendes de seguir. Nisso, mais do que em qualquer outra circunstância, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que somente vos será perdoado, conforme perdoardes pelo perdão, vos acercais da divindade, pois a clemência é irmã do poder, enquanto na terra correr uma gota de sangue humano, vertida pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não se terá implantado. Aí, reino de paz e de amor que há de banir para sempre do vosso planeta a animosidade, a discórdia, a guerra. Então, a palavra duelo somente existirá na vossa linguagem como longínquo e vago a recordação de um passado que se foi. Nenhum outro antagonismo existirá entre os homens, afora a nobre rivalidade do bem. Adolfo, bispo de Argel, Marmande, 1861. Jesus querido, quanto temos aprendido, quanta luz vem do seu Evangelho, iluminando os nossos pensamentos, permitindo-nos a corrigir as arestas do mal, da vingança, do ódio e do duelo, que ainda persiste na forma de desigualdade, de força e de poder. Que o seu amor, Jesus, nos sustente. Que seu amor, Jesus, nos conduza e que nós possamos sempre encontrar o caminho do bem, o caminho da verdade, o caminho da paz e da alegria. Que o Senhor esteja conosco, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Amigos queridos, hoje nós vamos ver essa questão do duelo, que sabemos ter muitas formas de duelo hoje. Talvez não estejamos mais com as espadas e nem com as armas, mas duelamos com os nossos conflitos mais íntimos. E hoje eu gostaria de começar pelo fim do Evangelho,
que Kardec faz uma nota extremamente importante. Os duelos se vão tornando cada vez mais raros. E se de tempo em tempos alguns de tão dolorosos exemplos se dão, o número deles não pode comparar com os dos que ocorria outrora. Isso é muito importante que a gente saiba que nós estamos num processo de evolução. E nós estamos, por meio de educação que a reencarnação nos propicia, modificando os costumes bárbaros que ainda estavam diante de nós. É preciso que a gente possa compreender que o duelo, ele expõe, né? Nós expõe a vida do outro e qualquer coisinha nós achamos que temos o direito de matar, de aniquilar. Mas hoje nós estamos vendo que isso já não tem mais uma fluência como tinha antigamente, apesar de que nós sabemos que muitos ainda vingam e há muitos duelos escondidos, né? E por isso nós fomos buscar no Livro dos Espíritos o que Kardec nos mostra, que a espiritualidade, o Consolador nos mostra, ele coloca na pergunta 757. Pode-se considerar o duelo como um caso de legítima defesa, que é o que nós mais vemos hoje, né? Um mata o outro e fala que foi legítima defesa, e às vezes é simplesmente uma vingança. Não, é um homicídio, é um costume absurdo, digno dos bárbaros. Bárbaros eram aquela civilização, aqueles espíritos que ainda tinham uma conduta bárbara, animalesca, que não tinha nenhuma compreensão ainda da imortalidade. Talvez estejamos vivendo essas reminiscências neste momento, com tantos crimes hediondos, tantas coisas que nós temos visto e que nos choca, que é a presença desses espíritos que não conseguiram modificar o seu pensamento e nem as suas vibrações. Com uma civilização mais adiantada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que outrora se consideravam como o juízo de Deus. Isso é evolução, isso é o mérito da reencarnação, meus irmãos. Isso é caminhar em direção à lei divina, compreender a justiça de Deus, e a justiça não se faz pelas mãos dos homens, mas a justiça se faz pelo amor que a lei do amor nos concede. Deus não nos pune, Deus não nos destrói. Então, quando a pergunta seguinte, 758, diz: poder-se-á considerar o duelo como um homicídio por parte daquele que, conhecendo a sua própria fraqueza, tem quase certeza de que sucumbirá? É um suicídio. Então, nós vamos ver que nós precisamos usar do livre-arbítrio, das nossas escolhas. Por isso, precisamos ter um conhecimento da imortalidade, da vida futura, deste ser espiritual que nós somos. Nós não podemos mais viver nesta com esse pensamento, nesta condição de duelista, basta os duelos que carregamos conosco, dos tormentos que ainda afligem a intimidade do espírito, justamente por ter se afastado da justiça divina. E a justiça divina nada mais é do que essa aplicação das leis. E todas as leis divinas, elas estão a favor de nós, e nós muitas vezes não compreendemos e achamos que é castigo, que é punição. E quando as probabilidades são as mesmas para ambos os duelistas, haverá homicídio ou suicídio, um e outro. Por quê? Porque se eu vou enfrentar o outro, eu também estou me expondo. E ele coloca que em todos os casos, mesmo quando as probabilidades são idênticas para ambos os combatentes, o duelista incorre em culpa, primeiro, porque atenta friamente
e de propósito deliberado contra a vida de seu semelhante. Depois, porque expõe inutilmente a sua própria vida sem proveito para ninguém. E nós vamos ver de onde sai isso, esse pensamento de nós. E na pergunta 759, Kardec diz que valor tem o que se chama ponto de honra em matéria de duelo, porque nós falamos assim, escutamos, feriu a minha honra, feriu a minha sensibilidade. Então, o que que é isso? Isso é o resultado do orgulho e vaidade, dupla chaga da humanidade. Então, nós vamos ver que com isso, nós ainda trazemos dentro de nós reminiscências muito fortes daqueles sentimentos que carregamos e que nós não conseguimos modificar, que ainda são motivados pelos nossos usos de costumes, pela covardia. E aqui Kardec nos explica nessa pergunta, na letra A, e divide em dois, ela disse assim: há mais grandeza e verdadeira honra em confessar-se culpado o homem, se cometeu alguma falta, ou em perdoar, se de seu lado esteja a razão, e qualquer que seja caso, em desprezar os insultos que não podem atingir. Ora, quando nós vamos ver as parábolas do Cristo, nós vamos ver aquele credor incompassivo, é justamente isso, ele perdoa e o outro que é perdoado vai e faz o pior na frente. Nós precisamos ter coerência com as nossas ações. Nós precisamos compreender o valor imortal. Nós precisamos sentir que todos nós somos filhos de um mesmo Deus, de um mesmo Pai. E nós vamos ver que todos nós que estamos nesse caminho da nossa evolução, precisamos lembrar do preceito divino que o Cristo nos deu: amai-vos uns aos outros. E então, a um golpe desferido pelo ódio, respondereis com sorriso e ao ultraje com perdão. O mundo, sem dúvida, se levantará furioso e vos tratará de covardes. Erguei bem alto a fronte e mostrai que também ela, se não temeria de cingir-se de espinhos a exemplo do Cristo, mas que a vossa mão não quer ser cúmplice de um assassínio, autorizado por falsos ares de honra, que entretanto não passa do orgulho e do amor próprio. Essa mensagem de Santo Agostinho, que está no Evangelho, falando sobre o duelo, nos mostra o quanto nós ainda precisamos aprender a amar. O quanto ainda nós somos um espírito colérico. Quanto ainda nós não amamos. Quanto ainda achamos que nós podemos tirar a vida do outro. Ah, irmãos, quanto engano. E quantas dores nós estamos causando para nós mesmos. O amanhã nós teremos que responder por tudo aquilo que nós estamos fazendo. Todos os nossos atos geram consequências para nós mesmos. Por isso, meus queridos irmãos, nós precisamos sair dessa situação que o duelo vem nos estimular. E esse duelo não é mais feito na praça pública, mas é preciso que a gente entenda sempre, sempre que o duelo, ele tem uma questão que ainda vem de um passado, que é o que ferir e matar o homem de morte morra. É aquele preceito da pena de talião. E nós que somos espíritas precisamos compreender que todos nós estamos sob a égide de Jesus. E nós, mesmo nós sendo espíritos imperfeitos, nós não podemos criar dentro de nós o sofrimento para quem quer que seja, pois nós temos aprendido a amar e a compreender que cada um de nós devemos punir a nós mesmos, para que nós possamos compreender que a justiça divina é uma justiça eterna, que ela funciona na nossa intimidade espiritual.
ela é de foro íntimo, que cada criatura determina para si a responsabilidade dos nossos atos, e isso está muito ligado também ao conhecimento que cada um de nós temos. Então, nós precisamos entender que todos nós precisamos observar a vida, ela tem princípios de causa e efeito, que em qualquer momento essa pena, essa que nos coloca, né, diante dessa da justiça divina, e a justiça divina, ela vai agir em nós de forma que traz, nós trazemos conosco o resultado das nossas próprias ações. Ninguém vai forjar uma coisa, receber de Deus aquilo que ele não merece. E ninguém foge, meus amigos, às leis que asseguram a harmonia do universo. É preciso que eu não tenho o direito, de forma alguma, de tirar a vida de quem quer que seja. E é preciso que nós lembremos que Deus nos concede tanto o pensamento para que a gente possa pensar, raciocinar. E vou dizer-lhes uma coisa: não há castigos extremos por parte de Deus. As provas nos são dadas, mas essas provas elas estão de acordo com as nossas falhas, as falhas que trazemos de outras existências. Então, toda vez que a justiça divina procura nos envolver para que nós possamos perceber a força das leis de causa e efeito, nós precisamos entender que a divina misericórdia, ela nos auxilia a todo tempo. E é preciso que a gente aprenda a amar, porque aquele que ama, ele compreende. E lembrando, né, da palavra de Jesus, que muitas vezes nós falamos, mas esquecemos, com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Se você acha que é dono do direito de tirar a vida do outro, pode ter certeza que amanhã você mesmo pedirá. E aí vem a resposta, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, nós precisamos ter uma, um desejo muito grande de amar, de educar, de compreender. E a lei divina estabelece para todas nós que as provas e as penas se reduzem ou se extinguirão à medida que nós diminuirmos as nossas infrações diante do, do contexto divino. Somos um espírito, aprendizes do progresso, ou também somos devedores da justiça, e por isso nós precisamos aprender a aceitar e, com muito carinho, tudo aquilo que Deus nos oferece e aprender a servir, que é o privilégio do trabalhador que ama e compreende tudo aquilo que Deus nos auxiliou. A justiça eterna, ela funciona no nosso foro íntimo, meus irmãos. Jamais esqueça isso. E tudo aquilo que eu fizer para o outro, eu preciso pensar. O homem não pode esquecer, nós não podemos esquecer das penas de cada dia. E Deus nos concede todos os dias o amparo, o que nem sempre nós realizamos essa compreensão das ações diárias, amando e perdoando o nosso irmão. Pedimos nesta hora, Jesus, que compadeça de nós e que tenha sobre nós, desça sobre nós a sua compaixão. Que possamos, Mestre, agradecer pelos evangelhos que mexem na nossa consciência, no nosso pensamento, mas nesta hora do passe é preciso que isso seja feito de foro íntimo, que cada um possa rogar a Jesus o que necessita, e Ele ouvirá
as nossas rogativas, para que os duelos íntimos sejam melhor alinhavados com as leis de Deus. Senhor, dai-nos a sua bênção e que os espíritos amigos auxiliem-nos a mudar os nossos pensamentos. Jesus, que estes amigos possam fluidificar a nossa água, trazendo para nós o medicamento que necessitamos. Que as energias do seu amor nos fortaleçam e fortaleça todos os nossos irmãos que ora passam pela dor. Lembrando-lhes que todos nós estamos sendo convidados a regenerar os nossos sentimentos, a modificar o nosso olhar, a pensar numa nova forma de amar. Que Deus nos abençoe e que todos os nossos irmãos recebam as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Que Deus esteja conosco, que assim seja.